Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, Canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Eu me chamo professor Marcos, nós estamos aqui para ministrar uma aula de história de revisão do 6º ano sobre os conteúdos, introdução do estudo da história e controle do tempo, né? Como é feito esse trabalho do historiador e de que forma a humanidade aprendeu a controlar o tempo. O historiador e o tempo. O que é a história? História é a ciência que estuda a ação dos seres humanos no tempo e no espaço. Observe algumas imagens que estão no quadro. Né? Observe, né? Um historiador com sua lupa, e observando o passado, né? Então, seres humanos no tempo, a ciência que estuda as ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Aí nós temos um outro desenho que é mais moderno, faz parte mais do universo de vocês, né? Que é sobre um jogo, um aplicativo, um jogo, né? E um outro desenho que mostra um mapa, uma luneta, um mapa e uma bússola, né? Que são objetos também utilizados nessa busca, né, de se estudar essa ciência chamada história. Os historiadores estudam o passado das pessoas, dos povos e nações, buscando entender melhor o momento presente. Em história, o estudo do passado é feito a partir de um olhar do presente, neste sentido, a partir de um olhar atual, buscando compreender as mudanças que ocorreram desde os primórdios da civilização. Então, é justamente o que esse desenho retrata a vocês, esse momento, esse olhar, né, de ver e enxergar a história com um olhar atual. Observando a imagem, ela que agora está mais nítida, né? Observando a imagem, vocês podem perceber que a lupa está observando um momento do passado, né? As civilizações antigas que viviam no deserto, né? Vocês podem ver o camelo como meio de transporte. Então, isso retrata esse olhar atual do historiador. As fontes históricas. Para estudar o passado e compreender melhor o presente, precisamos ter contato com as fontes históricas, ou seja, tudo aquilo que nos traz informações sobre o passado. As fontes auxiliam na construção do conhecimento histórico e podem ser classificadas em vários tipos, como fontes escritas, visuais, materiais e sonoras. Fazem parte das fontes escritas dos jornais, livros, diários, letras de música. Dentre as fontes visuais, podemos destacar história em quadrinhos, pinturas, fotografias, filmes e mapas. Aí estão elas, as fontes históricas. Como vocês podem ver, né, acima nós temos uma pintura, um retrato, uma pintura que retrata, né, o Brasil antigo, o Brasil colonial, o Brasil ainda no tempo dos escravos, né? Embaixo do símbolo Juazeiro Cidade Educadora, você pode observar um ferro de passar antigo. Eu vi muito minha avó passar roupa com esse ferro, né? Vi muito minha avó passar roupa com esse ferro. Ao lado você vê as fontes visuais, que são aquelas que foram ditas pelo texto anterior, né? Fotografias, né? Enfim, continuando, dando sequência, no meio vocês vão ver cartas. As cartas também são fontes históricas, elas nos contam, né, a forma como o homem da época em que a carta foi escrita pensava, os acontecimentos, né, daquele período, também em muitos casos são retratados nessas cartas. Logo em seguida vocês estão vendo uma construção que é daqui de Juazeiro, essa construção, né, onde hoje funciona, era uma residência, né, onde hoje funciona o Museu de São Francisco, né? E aí você vai ver brinquedos,
e máquina de datilografia, certidão de nascimento. Aqui é uma outra imagem, né? Abaixo do ferro, outra imagem de Juazeiro, que é a sede hoje da prefeitura. Aí vocês vão ver moedas antigas, né? Os meios de sonorização da época, dos anos 70, por exemplo, até os anos 90 se usava o disco de vinil. Aí você vê máquina de costura antiga, brinquedos, enfim. Tudo isso aqui são fontes históricas, né? Elas servem para contar a história, para dizer, né, o que se passou nesse período, as memórias, né? A linha do tempo. A nossa história, ela é dividida, né? Ela é dividida nessas cinco divisões, em cinco partes, que retrata o período da pré-história, que é o início, né, da vida na Terra, início do planeta Terra, né, que vai de 3.200 a.C. até a invenção da escrita, a Idade Antiga, que vai de 475 depois de Cristo até a queda do Império Romano, a Idade Medieval, que vai de 1453 ao fim do Império Bizantino, a Idade Moderna, de 1789 até a Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea até os dias atuais, né? Anos e os séculos, né? Os anos e os séculos, eles foram criados para determinar o tempo, para que o homem tivesse o controle do tempo, certo? E ele tem a sua forma, né? A sua maneira de ser seguido, de ser contado. Então, preste atenção. Para converter os anos em séculos, a regra é simples. Se o ano terminar em 2 zeros, permanecem os dígitos iniciais, né? São convertidos em século. Então, se o exemplo, ano 1200. Então, observe que os 2 zeros estão em negrito, né? Eles não são ditos mais, e o século vai ser o 12, que é o número que inicia, né? É 1200, então começa com o número 12, depois vem os 2 zeros. Quando isso acontece, né, permanece o século, ele vai ser os dígitos que estão no início. Outro exemplo, 300. Então, o início, o dígito inicial, o número primeiro é o 3. Então, o século vai ser século 3. Agora, se o ano não terminar em 2 zeros, aí acrescenta-se um 1, né, ao dígito inicial, né? E aí ele é convertido em século, certo? E aí ele é convertido em século. Eu preparei esse desafio para vocês, porque eu sei que vocês precisam treinar isso aqui para poder compreender isso melhor. O desafio é esse. Converta os anos em séculos usando a forma escrita em algarismo romano. A gente sabe que eu vou voltar para a anterior, então, a gente sabe que aí, o exemplo do 1200, século 12, o 12 está escrito em algarismo romano. Então, é a mesma coisa que eu quero aqui. 1980, que século é? Aí o século vai estar em algarismo romano. 2020, o ano que nós estamos, o século vai estar em algarismo romano. E assim, todo o exercício, todo o desafio tem que ser feito dessa forma, né? Obrigado, que Deus esteja com todos vocês. Vejam as aulas do portal, não esqueçam de responder os desafios, ok?